Onde foi que eu errei? Por que eu não fui melhor? Hoje nós iremos falar sobre culpa, essa vilã que, quando você menos espera, já virou uma lente suja, através da qual você passou a enxergar a sua família, seu trabalho, sua conta bancária e até mesmo o seu reflexo no espelho. Seja muito bem-vindo ao canal Onda de Informação. Hoje iremos conversar sobre culpa. Fica comigo até o final do vídeo e no finalzinho faremos uma prática rápida e eficiente para aliviar esse sentimento do seu coração e trazer mais leveza. A culpa pode se apresentar de várias formas, mas o certo é que ela traz uma sensação de nó no peito, que não desata por nada. A culpa está embutida nas palavras que você disse e não gostaria de ter dito, e até mesmo nas palavras que você acabou engolindo por medo. Quando há culpa, você olha para as pessoas que você ama e sente um verdadeiro abismo de mágoas não ditas. E o pior de tudo, a culpa geralmente traz uma sensação de que você está recebendo um castigo e que você merece esse castigo. Hoje eu quero te mostrar como essa culpa que você carrega está virando uma verdadeira barreira de chumbo no seu campo, que impede o milagre de chegar até você. E como eu já disse, fica comigo até o final do vídeo, que hoje mesmo nós iremos começar essa limpeza e recomeçar juntos. Quando você carrega culpa, você carrega um segredo, muitas vezes um erro do passado, que você teme que alguém descubra. Você de alguma forma acredita que, se souberem como você realmente é, as pessoas deixarão de te amar. Isso é uma verdadeira autossabotagem e um veneno. Você para de ser feliz, você para de aceitar a prosperidade, porque no fundo tem uma voz lá dentro sussurrando: eu não mereço, eu não mereço. Olha o que você fez. Olha as pessoas que você decepcionou. Você se torna o seu próprio carcereiro, vivendo numa cela sem grades, onde o carrasco é a sua memória. A física quântica pode chamar isso de emaranhamento de informações desordenadas no campo, mas vamos simplificar e chamar pelo nome daquilo que mais nos parece, uma verdadeira prisão emocional. E hoje eu preciso que você entenda algo do fundo do seu ser. Essa culpa, ela não é apenas um sentimento. Essa culpa, ela é uma frequência real que está vibrando, que está gritando para o universo agora mesmo. Muitas vezes a culpa é tão insuportável que a gente cria um mecanismo de defesa, que é a projeção. Dessa forma, a gente vai acabar fazendo o que muitas vezes parece mais fácil, que é apontar para o outro e dizer: a culpa da minha infelicidade é sua. Mas Jung já dizia que tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a uma maior compreensão de nós mesmos. E aí o que acaba acontecendo? Quando você culpa o outro, você entrega para ele o controle sobre você. Você, então, vira a vítima, só que passa a vibrar na frequência da impotência. Quanticamente, você está dizendo ao campo: eu não tenho poder sobre a minha vida, eu não tenho controle sobre a minha vida, e o campo te obedece. Todos nós geralmente somos mestres em nos punir. Nietzsche já dizia que a culpa é crueldade voltada para dentro. E muitas vezes nós nos tornamos carrascos de versões nossas que nem existem mais. Muitas vezes nós estamos nos punindo por algo que aconteceu há 10 anos atrás. Isso não faz o menor sentido. E sabe por quê? É porque você realmente não teve culpa? Às vezes não, mas é porque aquele eu de você há 10 anos atrás não tinha a consciência que você tem hoje. E aí você vive hoje tentando construir algo novo, algo próspero, quando na verdade você está cheio desses tijolos pesados, carregados, velhos do passado.
Dessa forma, a conta não vai fechar. Mais uma vez, vítima no universo quântico não cria milagre. A vítima, ela cria mais motivos para chorar. Um dos principais pontos é esse, é não deixar que a culpa te coloque no lugar de vítima. Mas e afinal, por que a culpa nos persegue com tanta ferocidade? É porque nós criamos uma necessidade neurótica de perfeição. E por causa dessa necessidade neurótica de perfeição, a gente acaba se tornando muito carrasco de nós mesmos. Quando nós falhamos, nós acabamos nos perdendo no labirinto de versões nossas que já nem existem mais. Então pensa comigo, aquela pessoa que errou há 5, há 10 anos atrás, tinha o mesmo nível de consciência que você tem hoje? Com certeza não. Então por que continuar se punindo? Por que você continua se punindo por esse estranho do passado? Essa versão sua que não existe mais. Essa versão sua que ainda não tinha o aprendizado necessário para ter a consciência que você tem hoje. Muitas vezes essa consciência constituída até mesmo através dessas falhas. E existe também uma armadilha que é muito comum, é o perdão seletivo. Você ora pelos seus inimigos, você procura perdoar, e quando você deita no travesseiro, você pensa, ok, todos eles estão perdoados, mas você não tem jeito. Você não se perdoa. Isso é uma espiritualidade invertida. Você acaba se achando tão especialmente mal que todo mundo merece perdão, menos você. Perdoar os outros e não perdoar a si mesmo é como deixar um cadáver apodrecendo no seu próprio quarto. A física quântica, ela não faz muita distinção entre eu e o outro no nível da informação. Por exemplo, se você perdoou a outra pessoa, mas não se perdoou, o que continua acontecendo é uma verdadeira guerra no seu peito. E é isso que o campo vai entender. A ressonância do seu campo vai continuar sendo uma ressonância de conflito. Talvez a sua dor seja a sensação de um divórcio que você causou, ou a sensação de que você não deu orgulho suficiente para os seus pais. E essa energia, ela cria um emaranhado, como aqueles fones de ouvidos de fio, todo embaralhado dentro do seu bolso. E aí quando você puxa um fio, como o da prosperidade financeira, os outros nós familiares acabam travando tudo. O físico Max Planck declarou que não existe a matéria como tal. Tudo é fruto de uma força, de uma mente consciente. Se essa mente consciente é a matriz da matéria, o que vai acontecer quando essa matriz é simplesmente alimentada por pensamentos de autopunição? Você cria uma verdadeira ferida nessa matriz. Você cria um rasgo, onde a energia da prosperidade, da abundância, apenas se esvai através dele. Mas calma, tudo tem solução. O campo não é estático. Ele é informação pura e toda informação pode ser reescrita. Você não pode de forma alguma cair na armadilha, na cilada de imaginar, ai, minha vibração está estragada para sempre. Isso não existe. Só que vamos lá, o campo de ponto zero é como uma antena. Ele lê a sua frequência. Se você fica vibrando eu sou culpado, o campo entende que você precisa de castigo. Aí você perde dinheiro, atrai gente tóxica e acaba achando que isso é azar. Só que o universo está apenas sendo um oficial de justiça eficiente, entregando a punição que você acha que merece. É por isso que você precisa decidir dar um reset nesse sistema, fazer uma nova escolha. No laboratório, nós vemos que o observador quântico, que é você, molda a partícula através da sua intenção. Mas o campo, ele não ouve o que você diz com a boca. Ele lê o que vem do seu coração. É por isso que se você está repetindo, eu sou maravilhosa, eu sou confiante, mas no fundo, o que você sente é, eu não presto, eu sou culpada. Esse acaba sendo o comando
enviado ao seu campo. Quando você diz eu sou maravilhosa, eu sou confiante, e você sabe que isso é verdade, aí sim você poderá ter os resultados que você espera. Quando você quer colapsar uma realidade, é preciso que você tenha 100% de certeza. Quando você tem um sentimento de culpa, esse sentimento acaba fragmentando a sua intenção. E aí as coisas não acontecem para você. Fica parecendo que a lei da atração é invertida só para você, porque você reza por prosperidade, só que lá no fundo você sente que não merece porque você já errou demais. Essa é a culpa atrapalhando o seu processo. O campo que é neutro acaba entendendo que você quer uma punição para equilibrar isso. É uma verdadeira autossabotagem quântica. Você colapsa uma realidade de escassez só para confirmar o que você sente sobre si mesmo. E agora, olha o que é mais louco. Existem pessoas que ficaram viciadas no cortisol da culpa. E estas pessoas se sentem culpadas até por serem felizes. Se sentem culpadas por ganhar dinheiro, se sentem culpadas por descansar. Acredite, mas isso é real. Fato é que culpa crônica não ajuda ninguém. Sabe a mãe que sente culpa por ir trabalhar e ter que deixar os filhos? Ou o pai que sente culpa por não poder dar aos seus filhos uma vida mais abastada? Esse tipo de coisa apenas vai ensinando às próximas gerações que o amor é pesado. Ensina que viver é estar sempre em débito com o universo. Fazendo isso, essas pessoas estão transmitindo para os seus filhos essa assinatura de dívida através do emaranhamento. As células acabam viciadas nessa adrenalina de sofrimento. A gente precisa quebrar esse ciclo técnico e biológico, porque tudo reflete no nosso corpo. Uma das saídas para solucionar essa culpa dentro de nós é a prática do Ho'oponopono. E sabe por quê? Porque a culpa nos paralisa, mas a autorresponsabilidade nos dá a chave de libertação. Quando você faz o Ho'oponopono e diz sinto muito, você não está se humilhando. Nesse momento, você está reconhecendo que existe uma memória em você que está criando esse caos e que você escolhe limpar isso agora. Quando você diz me perdoe, você está desintegrando aqueles nós emaranhados no seu campo. Quando você diz eu te amo, não precisa nem falar, né? O amor é a frequência mais alta que existe. A frequência de amor reorganiza o seu DNA. Obrigada, sou grata. É a forma que você fecha, que você expressa para o campo, que não há mais dívida. Não tem mais sensação de débito quântico. O campo agora está zerado para você. Para liberar o bloqueio que trava a sua vida financeira e as suas relações, nós precisamos mudar a frequência. Nós precisamos limpar a informação. Nesse caso, o Ho'oponopono vai funcionar como se fosse uma tecnologia de limpeza de dados corrompidos. E agora eu quero que você se prepare para, junto comigo, fazermos uma técnica. Vamos lá? Respira fundo, segura e solta. Respira. E pensa naquela situação que te faz se sentir o pior ser humano do mundo. Sente isso, mas não foge agora. Não foge disso agora. Deixa vir. Visualiza aquela versão de você que você tanto critica, que você tanto agride há tantos anos.
E agora visualiza uma luz dourada envolvendo toda essa cena. Agora que essa luz envolveu essa memória de dor, repete comigo: divindade, limpa em mim o que está contribuindo para que eu sinta isso. Sinto muito, me perdoa, te amo, obrigado. E agora sente como você se sente agora que essa culpa está indo embora. Você não veio aqui para ser perfeito, você veio para ser livre. Deixe esse peso ir embora. Respira fundo. Agora, continua visualizando e olha o espelho da sua alma. Você não é mais o réu. Você agora é a consciência que se libertou. Você é amado, você é digno. A matriz da matéria, na verdade, é uma matriz de amor. Sinta esse amor. Nesse momento, o observador que é você mudou. E por isso, o mundo inteiro também mudou. A partir de hoje, a sua única obrigação quântica é ser feliz. Eu agradeço a você por ter tido a coragem de se curar hoje. Tenha certeza de que o milagre começou. Respira, vai voltando. Agora eu quero agradecer a você que acompanhou esse vídeo até o final. Que você seja muito curado e abençoado. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E compartilhe alguém que merece se livrar da culpa. Até o próximo vídeo.